Vamos nessa? Vamos pra onde? Vamos Direto embora. e reto, chamar o nosso querido Roberto Mota, que me parece que ele está com um livro novo. Tá com aqui na minha mão. O queridíssimo Roberto Mota. Tá aqui na minha mão o livro. Diga aqui, o livro, Emiliano. O Vamos livro divulgar. é o Jogando pra Ganhar. Teoria e prática da guerra política. Olha aqui, ó. Roberto Mota, a segunda edição ampliada e revisada. Muito bom. Muito bem. O que vocês querem saber do Mota? Pode já mandar a primeira pergunta pro Mota, o nosso comentarista, hoje aqui no Palco. Vamos lá, Mota, já que eu já dei uma folheada aqui no seu livro, você está falando de liberdade de expressão, comunismo, fascismo, todas essas questões de nomes e adjetivos que são muito utilizados hoje, principalmente na internet, né? A internet foi que deu uma luz nesse debate e a gente conseguiu entender vários autores, vários pensamentos dessas divergências políticas. E aí, isso impacta na liberdade de expressão. O que o Barroso quer fazer com as redes sociais, Mota? Boa tarde, meus amigos, boa tarde, nossa audiência. Na verdade, essa é uma discussão que entrou em pauta no mundo inteiro, né? A gente está vendo coisas inacreditáveis acontecendo, e isso é resultado principalmente da pandemia. Na pandemia, várias autoridades resolveram que elas eram donas da verdade, né? Então, ninguém pode falar nada que contrarie aquilo. Ficou proibido até perguntar. Eu não preciso dizer para vocês que tem alguns assuntos aqui no Brasil que são tabu, completamente proibidos. Se a gente mencionar, a simples menção à palavra detona aí os gatilhos dos algoritmos, a gente corre o risco de perder a audiência, sair do ar ou até coisa pior. Tá? E dessa discussão de liberdade de expressão, a gente tem sempre que lembrar de uma coisa muito importante. O direito à liberdade de expressão é um direito fundamental. Isso é um consenso no mundo ocidental, praticamente desde a Revolução Gloriosa lá na Inglaterra, em 1688, mas já se falava um pouco disso na Carta Magna, né, que foi um documento que os senhores feudais entregaram ao rei João Sem Terra em 1215, para vocês verem como essa discussão é antiga. Então, de liberdade de expressão é um direito fundamental. Não, é um direito que nos foi dado pelo nosso Criador. O Estado não pode se intrometer nele. Ele não é um favor que o Estado faz. E aí vem sempre essa justificativa, né? Mas a gente tem que regular porque tem gente que abusa do direito à liberdade de expressão. Hoje já existe na lei soluções para quando alguém abusa, né? São os crimes de injúria, calúnia, difamação, ou você pode processar alguém por perdas e danos, né? Danos morais. Isso tudo já está na lei. Por que essas pessoas insistem na regulamentação? Basta a gente olhar o texto do PL 2630, né? Aquele que o governo colocou no Congresso, depois retirou quando viu que ia perder a votação. É um projeto tão fofo, tão democrático, que o relator é do Partido Comunista do Brasil. É só procurar algum regime comunista no planeta Terra onde exista liberdade de expressão e você vê o tamanho da confusão, né? Mas esse é o comunista mais simpático do mundo. Esse é mesmo. Menino, joga bola na praia. Joga bola na praia. Futevôlei. Vai no pagode. Simpaticíssimo. Posso fazer um... Então, quer dizer, você, partindo desse princípio, o que é um direito? O direito é algo que a gente tem e ninguém pode tirar da gente. Isso é um direito. É isso aí. Tem um conjunto de direitos com os quais nós nascemos. É o direito à vida, o direito de ir e vir, o direito à liberdade de expressão, o direito à autodefesa armada, inclusive. Isso é um direito. Você hoje escuta membros, eu não vou dizer qual é a instituição, mas membros de instituição do Estado, presta atenção nisso, dizendo o seguinte: não existe o direito de autodefesa. É o Estado que te defende. Você não tem o direito a se defender. Então, se você estiver lá na sua casa ou na sua fazenda lá no interior do estado, você está lá sozinho cuidando da sua vida,
chega um bando de vagabundo. Vagabundo é o termo técnico usado para aqueles que violam a lei, né? E aí você, então, não tem o direito de se defender. Não sei se vocês viram uma matéria, essas coisas ficam cada vez mais absurdas, né? Eu falo muito sobre isso no meu livro anterior, que é A Construção da Maldade. Mas, olha, teve uma decisão aqui de uma juíza na primeira vara criminal do Rio Grande do Sul que causou revolta, porque ela soltou um bandido que deu um tiro na cabeça de uma policial civil. E na sentença ela diz que o autor do disparo não teve a intenção de matar o agente de segurança. Então, essas coisas todas precisam ser discutidas nos termos corretos. Os termos corretos são os direitos fundamentais, os direitos individuais. Ninguém tem o direito de tirar a nossa liberdade de expressão. Ah, mas é preciso fazer isso para impedir pornografia infantil nas redes sociais. Pornografia infantil já é crime, já está na lei. Se algum de nós encontrar pornografia infantil, vai denunciar, providências vão ser tomadas. As próprias redes sociais já têm mecanismos de denúncia de conteúdo. Sabe o que é também, Emílio? Essa turma não usa rede social. Eles não usam a internet. Eles falam para o assessor, fulano, procura alguma coisa para mim. Eu escutei um boato, é só boato, não tenho confirmação independente de que é verdade, mas que várias dessas grandes autoridades não usam nem celular. Eles falam para o assessor, chama aí, fulano de tal, bota aí na linha. Se eles não usam a internet, eles não têm a menor compreensão de como é que funcionam as coisas. E aí vem com essas ideias malucas, né? De regulamentar. Outra ideia também, estapafúrdia. Cada conta tem que ter um CPF. Então, todo Twitter tem que ter um CPF. Toda conta de Facebook tem que ter um CPF. Aí você pergunta para eles, como é que você vai fazer com Bitcoin, filho? E aí eles fazem cara de paisagem, porque eles não têm a mínima ideia o que é Bitcoin, né? Fala muita... Deixa eu só fazer um breakzinho rápido, só pro Reginaldo aqui, a gente continua com o Mota. O livro novo dele já está aqui, está na minha mão, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política, tá aqui, acabou de sair, já está à venda em todo o Brasil. Vai lá, Reginaldo, faz o break. E a gente já continua, pois não, Morgadinho? Fazer a pergunta, falando do livro, né, que também está nas minhas mãos, muito obrigado aí, Mota, pelo presente. Tem um capítulo aqui que você fala que as pessoas votam em símbolos, né, que é com símbolos que se faz uma campanha eleitoral, que ninguém vota em plano de governo, ensina as pessoas. E a gente tem o símbolo, você cita aqui, Lula foi um símbolo, Bolsonaro é um símbolo antissistema, nesse sistema que a gente conhece. Eu queria saber de você, em 2026, que tipo de símbolo que as pessoas vão se interessar em estar votando, hein, Mota? Morgado, obrigado pela pergunta e olha, parabéns pelo seu trabalho, eu acompanho a sua atuação nas redes sociais, parabéns pela sua coragem, valeu. Parabéns por ser uma voz aí em defesa das coisas certas. O que as pessoas querem, acho que continua sendo a mesma coisa que elas queriam em 2018 ou até antes, mas nunca encontraram, como você falou, um símbolo que representasse isso, né? As pessoas querem, o brasileiro, ele quer as coisas mais simples, mais básicas, né? Que são respeito aos seus direitos fundamentais. A gente quer ter o direito de sair e ir até a esquina sem medo de ser assaltado, de levar uma arma na cabeça. Tá? Você quer ter o direito, veja bem o ponto onde a gente chegou, de poder dizer o que você quiser. Exato. Eu quero poder fazer uma piada numa festa junina sem ter medo de ser preso ou caçado. Eu quero poder ouvir o Léo Lins. Cadê o Léo Lins? Exatamente. Eu quero esse direito. Né? Eu quero ter o direito de ficar tranquilo, sabendo que os meus filhos estão na escola, estudando matemática, ciência, geografia e não sendo doutrinados. É esses direitos básicos que a gente quer ter. Eu quero ter o direito, se eu quiser, de ter uma arma para minha proteção e da minha família. Isso não significa que todo brasileiro é obrigado a ter. Tem quem quer, quem Sim. faz um curso de tiro. São essas coisas básicas. Eu tenho a impressão, deixa eu mudar a minha frase, eu tenho a convicção, porque eu converso com gente
todos os dias, em todos os locais do país. Os sentimentos das pessoas não mudaram. Elas podem estar um pouco desanimadas, elas podem estar com medo. Muita gente em cargos importantes está receoso. Eu vou falar, vão abrir um processo contra mim, eu vou ser cassado. Mas os sentimentos das pessoas não mudaram. O Brasil mudou a partir de... Eu acho que a partir de 2013, 2014, surgiu uma maioria, saiu do armário, né? Uma maioria que pensa de acordo com o que a gente chama de direita, que dá valor à liberdade, que não cai nesse papo populista, que não apoia um projeto de poder que fala que vai cuidar dos pobres, depois gasta 700 mil numa viagem ao exterior. Isso é mais do que deboche, né? Isso é uma demonstração feita para nós de que nós somos irrelevantes. Nós só temos duas utilidades. Até estou me referindo àquela piada que o Emílio fez antes de eu entrar no ar, mas a gente só tem duas utilidades. É pagar imposto e de 2 em 2 anos ir uma urna e colocar um voto. Acabou. Sim. O resto, nós somos figurantes. É, deboche mesmo, né? 24 milhões aqui já foram gastos em 5 meses com as viagens internacionais. Eu sei, 24 milhões. Mas isso aí... que vai fazer o quê? Não, mas eu não sei como é que a turma cai. É isso aí. Isso aí, bichão. Não, qual é a lógica? Perdeu, Mané, numa mola. Mas será que o Mota consegue explicar a lógica, a linha de raciocínio que é gastar tanto dinheiro, caiu no pagar para todo mundo, pagar Lula, 1 bilhão. O Lula, ele tem a manha de enganar trouxa. Sim, e então, tem muito trouxa. Mas tem muito trouxa no mundo que cai na conversa dele. E a gente não vai pobre. apontar que ele está enganando os trouxas, todo mundo vai ficar calado. Não, estamos aqui o dia inteiro falando. Os políticos vão ficar... O dia inteiro falando que político... Não vão aparecer, não vão falar nada. Político se protege, porra. Político se protege. O político joga um contra o outro pra gente ficar na torcida de um contra o outro. Chega na hora da votação, um protege o outro. Pode ver como é a eleição. Isso aí é o seguinte, é o chip que tá mudando. Mas demora uns 70 anos. Dos quais os canhoteiros ficam 50. Torcer pra não vir um Castro. É lógico. Você acha que o chip... Estamos de volta. Tá mudando. O chip tá mudando. Tá. É o que tá. O chip tá mudando. E não é só aqui, é no mundo inteiro. Vocês observem o que está acontecendo nos Estados Unidos. A inacreditável semelhança. Abriram um processo criminal contra o ex-presidente Donald Trump por uma coisa. Ele fez o que ele fez. A Hillary Clinton fez exatamente igual. O Joe Biden fez exatamente igual. Pegou uns documentos sigilosos e levou para casa. O Trump estão fazendo 37 acusações criminais contra ele. A Hillary Clinton está aí gozando a vida e o Joe Biden está lá fingindo que é presidente da República. Caindo por aí. Para vocês verem que esse processo, né, de atacar, de usar justiça, de usar polícia para atacar adversários políticos e de coibir liberdade de expressão, isso tem a ver com o que o Emílio falou, o chip mudou. E as pessoas hoje, no mundo inteiro, estão mais informadas. Ninguém cai mais nessa conversinha mole. Então, eles têm que recorrer a outros mecanismos. É que nem o Lula vai lá, fala dos pobres, fala bonito dos pobres, sempre vai, fala bonito. Quando dá pra entender. Fala bonito, tal, dos pobres, vai lá e gasta. Planta árvore. Quanto gastou? Dessa vez 728. 24 milhões em 5 meses. Peraí, deixa um falar. 24 milhões em 5 meses nas viagens. 24 milhas. Só comitiva e ele. Dá pra você 5 milhões por mês. Não tá ruim, não. E a gente sabe... 5 milhas por mês. Sabe que a gente não pode acusar, mas há sempre a possibilidade de ter uma fiscalização menor nos seus gastos no exterior. Porque, obviamente, tem muito menos policiais defendendo os interesses brasileiros. Ainda mais quando vai para países, que não foi o caso por enquanto, como Angola, como Nicarágua, em que não há colaboração internacional de combate ao crime. Então tem que tomar muito cuidado, porque essas viagens podem ser uma porta de entrada para problemas futuros, Mota. Ô Sami, olha, e aí vamos lembrar que estão cobrando do Deltan 3 milhões de reais em diárias de viagem. Diárias que nem foram autorizadas por ele, porque ele não era o cara que assinava as despesas, né? O que mais vocês querem saber do Mota? Amanhã é o momento, né? Que tá falando do Bolsonaro, que vai
Bolsonaro vai ficar o inelegível, porém o Bolsonaro já aponta que ele continua na política e não precisa ser nem como presidente. O que você acha da estratégia dele e como é que você avalia toda essa notícia? Zuzu, é o que eu falo no livro, né? O Bolsonaro, ele é o símbolo. Muita gente faz uma leitura errada, muita gente de esquerda e esses políticos profissionais, eles fazem uma leitura errada desse fenômeno chamado bolsonarismo. Eles usam o bolsonarismo de uma forma, assim, pejorativa, né? Bolsonarista. Todo dia alguém tenta lacrar para cima de mim dizendo isso. Bolsonaro é o símbolo de um conjunto de valores e aspirações que o povo brasileiro sempre teve. Mas você tinha e se decepcionava. Você tinha e se decepcionava. E esqueça toda a polêmica ideológica. Se você olhar o fenômeno Bolsonaro, Bolsonaro é o primeiro presidente que eu consigo me lembrar que fez o que ele prometeu. E o que ele prometeu, ele fez. Foi exatamente isso, né? A ação do presidente Bolsonaro foi em cima das pautas as quais ele falava durante a campanha. E são pautas que os políticos tradicionais podem chorar e ranger os dentes à vontade, mas são pautas que estão alinhadas com o desejo de 80%, 90% da população brasileira. São pessoas que querem... Outro dia uma pessoa falou aqui no meu Twitter uma coisa que é maravilhosa. Ela falou assim: Mota, felicidade para mim é a geladeira cheia, os boletos do mês todos pagos e as crianças em casa. É isso que o brasileiro quer. Agora, nós podemos ser muito mais. Imaginem um Brasil onde você não fica com medo de ir na esquina e ser assaltado. Imaginem um Brasil onde não tem um grupo de sem vergonhas organizados com apoio oficial que vivem de invadir a propriedade dos outros. Imagine um Brasil onde o dinheiro, em vez de ser gasto para pagar diária de viagem inútil ao exterior, esse dinheiro é usado para melhorar a infraestrutura, para escoar a produção agropecuária do Brasil. Nós estaremos entre as 3 maiores potências do mundo. Fácil, fácil, fácil. Por isso, entra tanta gente no meio para atrapalhar. É, isso aí. E o Brasil ele tem uma vantagem que ele sempre perde o bonde. Como o Brasil perdeu o bonde? Tá pra chegar. Nossa, como... Tá com a mão no caneco, alguém tira. Tá com a mão do caneco, 7 se esforça. Puta, se esforça. O Brasil vai levantar o troféu. Se esforça. Ô, Mota, obrigado. O livro do Mota tá aqui. Temos o nosso convidado. Hoje, convidado de altíssima categoria. General. O general. Bom dia. E vou dizer uma coisa pra você. O cara para ser general não é qualquer um. Para chegar na patente. Não é qualquer um. Não é. Você não pode ser frouxo. Roberto Mota, obrigado, hein, Mota? Obrigado pelo papo. Obrigado, pessoal.